Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Esse programa é gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos. Estamos aqui hoje com os nossos convidados, o senhor Fiuza, que é síndico do condomínio Vila Mimosa, e a Manuela, que representa a empresa Enfoque Mediação de Conflitos. Antes da gente entrar no assunto do dia, eu quero dizer que as nossas agendas do ano de 2019 já estão disponíveis aqui na administradora, para que você possa receber. Não é necessário ser nosso cliente, basta vir até aqui a sede em Canoas, em Esteio ou Porto Alegre, fazer um cadastro e receber a sua. Nós temos aqui a lei comentada de condomínios, temos também a nossa agenda de eventos do ano, inclusive agora em março teremos o nosso primeiro encontro de síndicas, um evento voltado totalmente ao público feminino. As inscrições são gratuitas, vai ser um evento novo e contamos com a presença de todos vocês. Então, me acompanha também a doutora Sandra, que apresenta comigo o programa. Boa noite a e todos. Vamos passar então aos nossos convidados. A Manuela, da empresa Enfoque, que veio aqui conversar conosco sobre reconhecer principais barreiras de uma comunicação improdutiva e demonstrar habilidades de escuta e conflitos em condomínio. Manuela, esse é um assunto que rende bastante, né? Bastante, ainda mais nos dias de WhatsApp, onde a gente está sempre discutindo. É verdade, o pessoal faz aquele grupo do WhatsApp, daí escreve de um jeito, daí não tem o tom da voz, entende como quer, né? Tem o Facebook, enfim. Nós aqui na administradora também não tem um dia que acabe que não existam reclamações, síndicos um pouco perdidos de como devem dar andamento nessas tratativas com os condôminos, muitas solicitações de notificações que não necessariamente são notificações, né, doutora Sandra, que às vezes basta um diálogo e se resolve, mas até porque as pessoas já estão também num limite, ou até porque não existe um preparo, enfim, acabam não optando para essa questão de conversa, né? Notifica, eu peço para a administradora fazer a notificação, encaminha e está resolvido. E às vezes é um conflito pequeno que a gente poderia resolver com diálogo. E aí, Manuela? Então, na verdade, a Enfoque ela trabalha com mediação de conflitos, né? Nossa empresa tem alguns braços, né? Principalmente dentro da família, e trabalhamos também com empresas, mas o condomínio ele tem sido cada vez mais, tem exigido cada vez mais a nossa atuação. Hoje em dia os condomínios são enormes, o convívio é cada vez maior, a gente convive mais com os nossos vizinhos do que às vezes com a nossa própria família. É verdade. E esse ambiente é um ambiente que gera conflitos diariamente. O síndico ele precisa estar muito atento e principalmente na questão para prevenir esse tipo de conflito. Esses conflitos vão surgir a todo momento. Seu Fiuza é síndico de um condomínio aqui em Canoas, que são 150 unidades, mais ou menos uma média de 600 a 700 pessoas morando lá, né? Tem conflito, né, seu Fiuza? O conflito é quase diário. E como é que o senhor soluciona os conflitos no seu condomínio, seu Fiuza? Os conflitos, na medida que vão aparecendo, a gente procura olhar o foco e tomar uma decisão, ou se o assunto está muito diversificado, aí tem os conselheiros que a gente troca ideias e dá uma resposta. Isso é importante, posterior, né? O síndico não assumir sozinho essa postura de ele encarar o conflito, trazer para a comunidade, né? Para a reunião de condomínio, não aquela assembleia especificamente, mas uma reunião que trate junto com os conselheiros, trazer todo o pessoal para o compromisso e para o diálogo, né? O síndico, na verdade, dá o tom, né? De como esse diálogo e como a harmonia do condomínio vai funcionar. Né? Então, contar com esse grupo de conselheiros, isso vai refletir na forma como os condôminos interagem entre eles. Né? Até para não pessoalizar, não acharem que é o síndico que está me perseguindo, né? Porque acontece. A gente divide as tarefas para ficar bem acentuado, que cada um ocupa um espaço. Nós temos 2 conselheiros homens e uma conselheira. Então, essa conselheira fica mediadora. Olha em outros olhos para a gente não tomar uma decisão muito assim, machista, no caso, assim, não, só decidir não, a gente ouve a parte, inclusive, até para redigir uma resposta, ela leu. Quando tem conflito no condomínio, vocês chamam as partes envolvidas? Não, a gente está procurando responder ou fala diretamente com as partes, porque às vezes tem conflito que a própria parte que faz a ocorrência, ela diz assim, eu não quero me envolver, então a gente leva o assunto e depois dá a resposta. Fazem de forma isolada, não necessariamente com as partes envolvidas. Se leva para a assembleia, aí a assembleia as partes, aí fica uma parte defendendo, outra acusando, aí não chega a uma conclusão. Não, e o foco também da assembleia acaba não sendo esse, né? Foge o foco da assembleia, às vezes fica discutindo coisas
mínimas que poderiam ser resolvidas só entre as partes. Entre as Seria partes. isso? Pelo que eu entendi, o senhor escuta a reclamação, a queixa do condômino, e ele dizendo que não quer um envolvimento maior, ou seja, que ele não quer conversar com a outra parte, o senhor ou os conselheiros fazem essa intermediação do conflito entre antes eles. ficava muito verbal, então eu solicito, faz no livro de ocorrência, que eu tenho um documento até, por exemplo, respondi ele para a parte, para ambas as partes. Sim. E qual que é a vantagem de fazer essa mediação para o condomínio? Qual que é a vantagem de poder trazer as partes e reunir, enfim? Você colocou que no condomínio ele optou por não envolvê-las direto, né? Fazer de forma isolada. Eu acho que também é bastante viável, porque muitas das vezes, até em razão da cultura do próprio condomínio e das pessoas, elas têm essa dificuldade. Qual que é a vantagem que você apresenta, assim, para nós aqui em fazer essa mediação, envolvendo as partes, trazendo elas para o diálogo? O ideal seria que as partes mesmo elas tivessem essa participação, essa capacidade de conseguir, né, entrar no entendimento, mas a gente sabe que muitas vezes não é possível. E muitas vezes o próprio síndico, as pessoas que estão envolvidas, até a administradora, acabam muito envolvidas emocionalmente, de forma financeira. São vários custos que estão envolvidos ali, né? Então, tu poder contar com um profissional neutro que vem de fora e ele vai trazer técnicas e ferramentas de comunicação e negociação que vão trazer, eles vão potencializar muito mais, né, os recursos que cada um tem para poder contribuir. É claro que hoje em dia a gente sempre fala, né, que é muito mais fácil a gente terceirizar e judicializar as causas, né? Porque aí eu não me responsabilizo por aquela decisão. Mas quando eu me comprometo com essa construção, eu me comprometo não só com a construção dessa solução, porque depois, querendo ou não, sou eu que vou continuar convivendo com o meu vizinho, sou eu que vou ter que cumprir com isso. Então, se eu participo disso, se eu me envolvo pessoalmente, existe um compromisso muito maior, a gente sempre fala num comprometimento moral, né? Mas existe um compromisso muito maior com a eficácia dessa decisão. Seu Fiuza, quais são os maiores problemas que tem lá no condomínio, os maiores conflitos que existem no condomínio? Nosso condomínio, que é um condomínio que são dois blocos, e tem a parte da floresta, como ele disse, tem a churrasqueira, tem a parte esportiva, também muitos jovens também, tem a sala de jogos. Então, um atrito ou sala de jogos, muito barulho, tem o horário que passa da barulho é o campeão de reclamações, né? Aí o vizinho, o segundo andar, terceiro carro, já toca o telefone, estão fazendo barulho. Vai lá, chega lá, jovens, tudo ali, eles olham para acessar, eles comentam na hora, concordam, saiu dali, eles continuam mesmo. Mas a reclamação, ela vem mesmo no horário em que é permitido do uso do salão de festas, ou é depois que excede? Porque a gente tem casos que, às vezes, o condomínio, há uma intransigência dos moradores que, inclusive, na hora de poder utilizar aquele espaço, não querem barulho. Claro que a gente sabe que alguns se excedem, utilizam de forma inadequada. Exato. Mas acontece também. Os horários, quando sábado, domingo, véspera de feriados, é dilatado o horário. Sim, mas essa reclamação do condômino, ela vem pertinente? Ou seja, efetivamente os jovens estariam utilizando o espaço fora do horário, muito volume ou com barulho excessivo? Às vezes são na notificação consta os horários, eles cessam por um determinado tempo, volta... O senhor quer dizer tempo naquele momento ou em outras oportunidades? Em outras reincide. E o condomínio notifica e depois aplica uma multa, é isso? As multas nós estamos aplicando, inclusive deu um processo nos boxes. O box está dando confusão ultimamente. Eles se acham que o box colocar tudo que tem, o que pode, o que porque de propriedade pode colocar o que quiser. Teve resposta lá de... Altera a destinação do box, né? Condomínio que ele tem o box, paga a IPTU da própria box. Sim. Que além do veículo se acha no direito de colocar um armário, sofá, colchão. E aí então notifica, já é visto com outros olhos, no momento que está notificando. Só notificando para... Sim, sem multa no caso. É primeiro uma notificação para a ciência de que está irregular. A multa, às vezes, para não judicializar o caso. Manuela, e lá em Foque, assim, o que tem? Qual é o campeão, assim?
Barulho também? Eu acho que dentro do condomínio é sempre barulho, né? Seja o barulho do vizinho com música, seja com animais de estimação. E de que forma vocês conduzem esse trabalho quando o condomínio procura vocês para solucionar isso? Tem como nos mostrar, nos apresentar um caso concreto, nos guiar mais ou menos como funciona, para o seu Fiuza de repente avaliar? Nossos telespectadores, quem sabe, ao invés de aplicar primeiro uma multa, enfim, a gente começar a seguir, abrir os olhos, né? Acho que abrir o coração principalmente para uma questão de mediação, porque se fala há muitos anos em mediação de conflitos, né, doutora? Com certeza. E agora, com o Código de Processo Civil de 2016, que as coisas tiveram um novo olhar para isso, porque a mediação ela já é muito antiga, né? Mas, infelizmente, a nossa sociedade ainda não conseguiu absorver muito bem isso, né? É que o enfoque da lei, como a doutora bem colocou, do novo Código Civil, é bem específico no sentido de mediar. As partes devem mediar, o juiz propicia que as partes mediem, e isso entra muito na área condominial, porque sempre há conflitos. Claro. Né? Então, antes de ajuizar a ação, nós temos que ter esse mecanismo. Como o síndico vai abordar aquele condômino, o que está reclamando e o que está sendo objeto da reclamação. Sempre há uma maneira, né, mais, como é que, digamos assim, menos invasiva e mais solícita em que as partes possam chegar a um consenso. Há uma técnica específica para isso? Assim, uma maneira de envolver as partes, assim, envolver de as repente. partes. Palavra mágica. Como eu posso hipnotizar as pessoas e trazer elas para... Na verdade, o que a gente trabalha, né? A gente sempre trabalha pensando que existem duas histórias. Né? Quando a gente está em conflito, a gente só vê como aquilo atinge a gente. Né? O que eu estou sofrendo, porque na verdade toda a reclamação ela tem uma necessidade que não está sendo atendida. E quando a gente vive em condomínio, a gente tem que lembrar que não sou eu que estou vivendo ali. Né? Como a doutora mesmo diz, né? O meu teto é o chão do outro. E o meu chão é o teto do outro também. Então a gente precisa pensar que existem diversos interesses ali que estão relacionados. Então, a gente precisa... O que a gente sempre leva em consideração? Tentar entender. Porque o que acontece sempre? Eu presumo que eu compreendi o que é ruim para o que está acontecendo com aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, o outro lado faz uma reclamação do que está me incomodando. A ideia é que a gente possa realmente trazer uma escuta verdadeira para entender o que aquela pessoa está trazendo, o que é importante para ela, quais são as preocupações que ela tem. Então, quando a gente fala em casos, sei lá, de barulho, aquele caso clássico do salto alto batendo no vizinho de cima, né? Enquanto eu não sei, por exemplo, que a pessoa de baixo tá com um familiar doente que precisa descansar, eu não horário de trabalho diferenciado com aquela pessoa, eu não compreendo da mesma forma. Então acaba que quando eu tenho conhecimento disso, quando eu realmente conheço o que está acontecendo, eu vou me comprometer muito mais para que isso não se repita, para que o outro também possa ter mais paz. Então a gente está falando de necessidades de tranquilidade, né? de paz, vamos dizer, até de segurança que a gente traz sempre, vamos dizer assim, privacidade, que é uma das mais difíceis da gente conseguir quando a gente convive num condomínio tão grande. Mariana, isso seria se colocar no lugar do outro e ver a situação em que ele está e trazer para a mesa de negociação. Exato. É isso? Exato. Perfeito. Bom, não falta dicas aí para a gente poder, daqui para frente... Exatamente. A gente vai fazer um intervalo desse bloco e agradeço a participação de todos. A gente volta em seguida. Muito obrigada.
Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Estamos retornando do nosso intervalo aqui com a empresa Enfoque, representado pela Manuela, que ela é mediadora de conflitos. Doutora Sandra ao meu lado, que me acompanha na apresentação do programa. E o nosso convidado de hoje, o seu Fiuza, síndico do condomínio Vila Mimosa, aqui em Canoas, de 150 unidades. O assunto hoje é interessante, sempre é, mas hoje com, vamos dizer assim, dando um enfoque, né? O assunto é demonstrar habilidades de escuta e conflitos em condomínio. Nós já estávamos conversando anteriormente. Manuela, vamos dar continuidade então. Quais são as tuas dicas nesse sentido? Então, gente, na verdade, o maior entrave de toda a comunicação é que a gente realmente não se ouve. A gente sempre tenta presumir o que o outro está dizendo, o que ele está tentando dizer, e a gente também ouve para devolver e fazer para se defender, né? Então a gente está ouvindo ou para se defender, esperando para formular a resposta, né? Então a nossa comunicação ela acaba sendo ineficaz nesse sentido, porque a gente entra num espiral de conflito, porque toda agressão ela tem uma reação, e normalmente essa agressão que volta, ela vai ser maior e aquilo vai aumentando cada vez mais, até um ponto que a gente não consegue mais se comunicar ou simplesmente fecha a porta, não atende mais o telefone, não atende mais o interfone, o que é muito comum nessa comunicação que não é eficaz, né? Então, o que a gente sempre fala? Uma das grandes dicas que a gente sempre tenta colocar em prática é separar a pessoa do problema, que tu mesmo falou agora há pouco, né? Muitas vezes a gente leva para o lado pessoal. Ele está reclamando porque ele não sabe o que eu estou passando, porque... Então a gente sempre leva para o lado pessoal. Quando eu consigo separar, o problema é o problema, aquela situação ela precisa ser resolvida, eu consigo baixar um pouco a minha defesa para tentar entender o que realmente está acontecendo lá do outro lado, para tentar entender o que essa pessoa está tentando me trazer, né? Seja com questão de vazamento, o que eu estou passando, o que eu não estou, seja questão de barulho, por que isso é importante para mim, porque esse é um momento que eu preciso descansar, é porque eu trabalho em vamos dizer assim, trabalho durante a madrugada e esse trabalho horário... no hospital, a gente tem muitas pessoas, né, enfermeiro, médico, que trabalha de plantão, Exato. Complicado, alguém como você disse também, alguém doente na família. E na maioria das vezes a gente nem sabe que atrapalha o vizinho, né? Claro. Na maioria das vezes a gente não sabe. Quando a gente recebe a reclamação, a primeira coisa a pensar ou falar é perseguição. Ah, tá me perseguindo. Outra coisa também que eu observo aqui, não sei se acontece ou já aconteceu lá no Vila Mimosa, seu Fiuza, é o seguinte: pessoas que nunca moraram em condomínio, né? E elas se mudam de casas para morar em condomínio. Então elas não estão acostumadas com aquele cuidado de caminhar leve, de botar um tapete no apartamento para poder caminhar com o sapato, ou deixar o sapato para botar só na hora de sair, né? Ou aquela criança pequena, hoje em dia todo mundo tem também um mascote, um bichinho de estimação, um bichinho corre pela casa, né? Criança, final do dia, chega da escola, aquela correria. Muitas vezes a gente não se toca, não percebe que o vizinho de baixo está sofrendo com aquela questão. E muitos porque nunca moraram em condomínio, então não sabem essa realidade de... Agora eu não moro mais sozinho dentro de uma residência, de uma casa, né? Eu tenho que ter cuidado porque eu estou entre vizinhos, né? Cercado de vizinhos. Esse cuidado, assim, é que a gente percebe, na maioria das vezes em que vem reclamações aqui para os nossos consultores, que são aqueles que atendem os síndicos e os condôminos, as pessoas, o pensar em si. Eu não aguento mais o fulano, tem que tomar uma providência. Né? O livro de ocorrências do condomínio cheio de reclamação daquela pessoa, né? Inclusive, nós temos uma orientação aqui na administradora, que ela é padrão, né, doutora? Barulho. Barulho, quando ele é somente envolvendo duas partes, de uma unidade para outra, a gente sempre orienta o síndico ao quê? Se você achar bom e que há espaço, né, vamos dizer assim, energia para isso, chama as partes e pode mediar esse conflito, mas não necessariamente resolver, porque o problema é entre aquelas duas partes. Quando passa da coletividade, quando mais de um condômino reclama, enfim, aí a gente sempre fala, bom, então o problema se tornou do condomínio, porque aquela pessoa poderá, inclusive, ser enquadrada numa questão de condômino antissocial, né? Porque ela traz prejuízos, assim, para toda a coletividade. Exatamente. E eu acho bacana porque aí pode a gente trazer essa questão de mediação para dentro do condomínio, porque ainda assim não significa que aquela pessoa merece uma notificação e uma multa. Muitas vezes a pessoa não está entendendo que ela está prejudicando a coletividade.
Doutora, assim, ó, só uma parte que a doutora bem colocou, a doutora Andréia, que as pessoas saem de uma casa e vão morar num condomínio. E tem regras. Tem a convenção, tem o regulamento, o regimento interno. Então, a primeira coisa que o condômino deveria de fazer é tomar ciência daquilo que são as regras desse condomínio. Isso eliminaria muitos problemas. Na hora de comprar o imóvel, já saber, né, antes de comprar o imóvel, faz parte. Isso faz parte dessa mediação, dessa conversa, desse diálogo que o síndico também vai ter com ele, ou ele com os outros condôminos, no momento que ele vai também saber quais são os direitos que ele tem, quais são as regras de convivência naquele condomínio. Antes o seu Fius estava nos colocando algum problema de garagens que pode surgir em condomínios de uso indevido, ou não indevido, mas uso extrapolando aquilo que há na de apartamentos fechados? Olha, não, acontece muito. Então isso tudo são regras, então temos que ter isso bem exposto, né, para o condômino. Quanto mais essas informações elas sejam compartilhadas, melhor. A gente até tem um caso uma vez, justamente porque é difícil que o condômino ele leia, né, a convenção regimento interno. Então, como que isso pode ser mais atrativo, né? Só lê quando o problema se instala. Ele olha as suas vantagens. Ou quando o problema se instala, ele vai se socorrer na convenção. Daí. Mas é importante nesse diálogo levar para ele o conhecimento dessas regras. Facilita o diálogo, uma das soluções a negociação. Que surgiu dentro dessa ideia foi um síndico que começou a presentear cada condômino que chegava no condomínio com uma cesta de boas-vindas à convenção e alguns pontos principais. Olha que bacana. Olha aí, ó, que ideia boa para você que está nos assistindo, síndico. Uma excelente ideia. O que eu observo também, independe do grau de instrução, às vezes é só o comportamento da pessoa que ela tem um diferente, uma vem de outros lugares do interior, onde não ele acha aquilo ali é normal para ele, às vezes conversando, ele não estava habituado a viver numa sociedade. Até na elevadora, chega, abre os braços, não sabe quem está do lado, ocupa espaço. Isso muda tudo, entra no elevador. Etiqueta em condomínio. Etiqueta em condomínio. É outra Manuela, a Manuela, na verdade, a empresa Enfoque vai estar aqui no nosso encontro de mulheres, que vai ocorrer em março, que as inscrições já estão em abertas, estou reiterando, então acesse o nosso site ou entre em contato com a administradora para fazer a sua inscrição, o evento é gratuito. A empresa da Manuela, que é Enfoque, vai estar aqui palestrando para nós também. Vocês vão poder trazer os casos concretos de vocês. Inclusive, poderão encaminhar e-mails para nós, que vai ficar aqui na tela embaixo, com dúvidas, enfim. A gente repassa para a Manuela, para a empresa Enfoque, enfim. Ou se são dúvidas jurídicas, pode passar para nós também, que eu, a doutora Sandra, que representa o departamento jurídico, vamos ter prazer em responder. E eu gostaria, Manuela, que você passasse os dados da sua empresa para os nossos telespectadores, para fazerem contato com vocês também. Então, o contato seria através do e-mail, contato@enfoquecolaborativo.com.br, e também qualquer coisa também estamos no Facebook através do Enfoque Colaborativo à disposição. A gente inclusive tem alguns cursos, provavelmente em abril a gente vai ter um curso de técnicas, ferramentas específicas de comunicação e negociação que podem ser aplicadas. Olha aí, pessoal, ó, seu Fiuza. Porque a ideia, na verdade, é que esse terceiro ele seja chamado para algumas questões que realmente não tem mais como resolver. Mas todos nós temos habilidades e temos como desenvolver esse potencial. Temos esse potencial em nós para poder utilizar algumas técnicas, às vezes, de maneira um pouco mais de colocar em prática mesmo esse conhecimento, dizendo o que a gente quer, confirmando o que o outro, porque a gente tem essa tendência, né, de resolver as questões com aquilo que faz sentido para nós. Então a gente sempre resolve com aquele entendimento prévio que eu trouxe junto comigo. Né? E quando eu consigo entender o que realmente é preciso ser feito, o que realmente está acontecendo, então por isso a gente precisa dizer o que a gente quer. A gente precisa confirmar se a gente entendeu o que o outro quer também. Então, e sempre trazer algumas questões de solução. Não adianta só a gente reclamar. A gente precisa dar sugestões. Isso é muito importante. Propostas de como solucionar. Porque tem condomínios que fazem um pouco isso, né? De colocar o que eu gostaria que melhorasse, mas sempre que a gente pergunta o que eu gostaria de melhorar, a pessoa diz o que não está funcionando. Sim. Então, colocar uma sugestão embaixo de como viabilizar isso.
Tem uma máxima que diz que todo problema tem uma ou mais soluções. Né? Eu acredito que todo problema e toda história ela tem 3 lados, né? Uma de cada lado e a verdade mesmo, né? Então eu acho que é válido, muito. Eu fiquei muito contente de receber em Enfoque aqui a Manuela. Eu acredito muito na mediação. Eu acho que antes da gente buscar levar as coisas para o lado do judiciário, né, doutora? Até porque a gente sabe que as coisas são morosas, não, é um terceiro que vai julgar que sequer está envolvido no condomínio. Então, assim, por que não a gente dialogar, por que não a gente reunir as partes envolvidas e a gente chegar a um denominador comum que fica todo mundo satisfeito? E, inclusive, esses cursos, vou fazer uma propaganda agora, vale a pena que a gente possa se dedicar a isso, inclusive para as assembleias de condomínio também, para que os síndicos possam conduzir melhor uma assembleia de condomínio, né, ter mais, vamos dizer assim, domínio do que precisa passar para as pessoas que estão participando, tornar o encontro mais atrativo. Enfim, a Enfoque vai estar participando do nosso evento, então, em março, ocorrerá em março, encontro de síndicas e outros eventos também que serão promovidos aqui na administradora. Eu agradeço a presença do seu Fiuza, síndico do Vila Mimosa, que tem muita história para contar ainda. Espero que volte em outros programas. Seu Fiuza será bem-vindo. Manuela, muito obrigada. E doutora Sandra, que me acompanha, muito obrigada também. Obrigada, doutora. Obrigada.